What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination. And in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Boa noite a todos. As mães de hoje, né? Nossos parabéns. Mãe é todo dia, toda hora, né? E eu queria aqui aproveitar para agradecer a nossa Mãe de Jesus, Maria, em nome de todas as mães, né? Porque ela abriu o seu coração para receber aquele que viria nos trazer um roteiro novo de vida sobre a Terra, transformando o nosso planeta de primitivo para de provas e expiação. E enquanto pensava, a gente não para de pensar, né? Eu me toquei. Vocês já pensaram, alguém já estudou, por que o Espiritismo veio para o Brasil e aqui ele teve esse apogeu todo? Já chegaram a essa conclusão? Já leram a respeito? Sabem por quê? Principalmente
Por quê? Porque foi na França, né? Tá? Por que para o Brasil? Por que na Europa? Coração do mundo, a pátria do Evangelho. Sim, esse é um dos aspectos, né? Mas nós não podemos. Ismael foi... Mas nós não podemos desconsiderar que o pai não privilegia nenhum povo, né? Então, se o Brasil é a pátria, algum país é o cérebro, outro país é o fígado, outro país... De modo que todos têm uma importância, né? Para a gente não querer dizer que a gente... Ora, vamos... Né? Então, esse é um aspecto, mas não tão só ele. E eu me lembrei que hoje nós comemoramos, efetivamente comemoramos, uma data de muita importância no país, que é o 13 de maio. Então, uma das situações que fez com que a espiritualidade trouxesse, vamos dizer assim, o espiritismo para o Brasil, é que como éramos uma pátria nova, nós tínhamos 2 karmas coletivos, mais ou menos, só, em nível de pátria. Karmas coletivos, tá? Tudo bem, assim, karmas, esses, né? Essa palavra não é espírita, mas representa a ideia de dívida coletiva, né? Nós tínhamos, até então, a escravidão, né? E nós tínhamos a Guerra do Paraguai. Aqui nós construímos um karma coletivo muito grande, karma de nação, tá? O Brasil, os que estudam a história sabem o que representou esse massacre, né? E a escravidão, da qual nós também tivemos coletivamente um karma. Então, mas era basicamente 2. Nós tivemos algumas guerras internas que não chegaram a ser uma expressão de karma coletivo, mas um karma mais regionalizado. Tudo bem? Que país naquela época que tinha apenas basicamente 2 karmas coletivos? Poucos. Os Estados Unidos tinham um karma coletivo da Guerra da Secessão, que foi terrível, né? A escravidão violenta, a guerra com a Inglaterra para a libertação, então, países novos, né? Então, uma das causas pelas quais o espiritismo foi trazido para o Brasil é que era um país com pouca dívida coletiva. Interessante isso, né? É um fato interessante. Aproveitando o 13 de maio aqui. O tema que a gente vai tentar abordar aqui, alguém pode falar, mas é estranho isso, né? Por que falar disso no Espiritismo? Tem alguma coisa isso com o Espiritismo? Tem sim, né? Não tem. Eu mesmo me interessei por esse tema, porque a gente vai chegando, né? Já passei dos 30, depois dos 30 a gente já começa a pensar em alguma coisa nesse sentido, porque a gente vai ter que voltar, né? Nós vamos voltar, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos voltar. De alguma maneira ou de outra, nós vamos voltar, né? Desse o nome que se dê, a enfermidade, a doença, o problema, a gente vai ter que voltar. Muitos voltam por essa enfermidade. Doença de Alzheimer, mal de Alzheimer, dê lá também a titulação que queira. E ela quem já teve isso na família, sabe o que representa ter um familiar com Alzheimer, né? E quem não teve, de repente pode ter, né? É uma coisa que de repente pode acontecer. Então, quando a gente se prepara, as coisas tornam-se mais claras, e esse era o meu objetivo. O que tem a ver o Alzheimer? Bom, então nós temos que fazer um rápido histórico, muito sucinto, porque eu não sou médico, né? Apenas fiz um estudo. Em passando, assim, rapidamente, a causa médica, vamos dizer assim, no aspecto médico dessa enfermidade, está ligada a proteínas que são produzidas no cérebro. Nosso cérebro produz proteínas e 2 delas foram consideradas Tau e... O nome médico é complicado, pior que de advogado. A beta-amiloide. Tau e a beta... Não liga para isso não, viu? Só para... Isso não é nada de muita importância em termos de... Descobriu-se por esse médico, por isso que tem o nome o nome dele, ele chamava Alois.
Alois Alzheimer, alemão, né? Em 1906, faleceu uma paciente que ele tinha. E ela faleceu, segundo ele, relativamente jovem, com uma enfermidade que beirava a demência, mas não era demência, era um campo nebuloso para ele. Ele não sabia exatamente qual o mal que aquela pessoa tinha, que ela perdeu uma série de ações conscientes, já não desligou-se da vida, e foi até quando ela faleceu, ele recebeu o cérebro dela para fazer aí sim um estudo, né, em nível de exame de microscópico. Ele percebeu que o cérebro dela tinha um enrugamento mais acentuado e tinha dentro uma substância estranha. E ele percebeu também que dentro do neurônio havia como se fosse um emaranhado fibroso. Bom, então ele falou, bom, isso era diferente do cérebro de pessoas que não tinha aquela característica. Então ele falou, opa, isso então é a causa daquele tipo de doença que aquela pessoa teve. Já começou a criar um campo de distinção, né? Posteriormente, americanos conseguiram detectar que essa substância era essas proteínas. Então, vamos dizer assim, e essas proteínas todos nós temos no organismo, viu? Não é nada é normal. O que ocorre, e a ciência já percebeu isso, que quando o cérebro, por exemplo, por alguma razão, e a gente vai chegar depois lá, aí entra a causa espiritual, para vamos dizer, ele produz e lança fora, vamos dizer assim. Quando ele para de lançar fora, começa a acumular. Dá para entender? O acúmulo dessa substância no cérebro vai inchando a estrutura cerebral e a pessoa começa a entrar no campo da doença de Alzheimer. Tudo bem? Depois descobriram outras causas também. Chegaram finalmente no RNA, que é uma substância também química. Complicado isso. Ribonucleico, ácido ribonucleico. É uma substância que o cérebro também produz. E esse ácido ribonucleico, entre uma das funções dele, ele faz ligação de uma mensagem de um neurônio para outro neurônio. Quando ele deixa de produzir essa função dele, ele corta essa ligação. Então a mensagem desse neurônio não passa para esse daqui. Dá para entender assim? Interrompe. Ou interrupção. Descobriram outras causas. Enfim, tem hoje lá umas 5 ou 6 causas no campo médico que leva a pessoa à possibilidade de ter Alzheimer, tá? A medicina já descobriu também alguns medicamentos que, se não evita a doença, ainda não evita, mas criam a possibilidade da pessoa acometida da enfermidade ter uma qualidade de vida melhor por algum tempo, tá? Então não temos ainda um remédio que possa dizer, olha, cura a enfermidade, mas dá uma melhor qualidade de vida. A pessoa consegue viver com relativa independência, que esse é o aspecto grave, por mais algum tempo. Tudo bem assim? Saiu uma notícia esses dias que pesquisadores brasileiros descobriram um medicamento, por acaso, tudo é por acaso, nada é por acaso, mas tudo é por acaso. O plano espiritual é que age também nesse campo. Um medicamento que é usado para diabetes, falou o nome, me esqueci agora, que se descobriu que tem eficácia para o Alzheimer também. Então, a medicina está evoluindo, né? Quiçá nós chegaremos um dia a ter um medicamento que venha vamos dizer, a curar essa doença ou evitar que ela venha a ocorrer. Tudo bem, no campo da medicina basta isto. É uma doença que é produzida, em tese, porque substâncias, proteínas, param de ter a função que tem que ter, né? E o cérebro começa a sofrer um processo de enrugamento e a pessoa perde esse RNA, para de transmitir mensagem de um neurônio para outro neurônio, corta, então a pessoa vai perdendo
a percepção da realidade, a consciência do seu dia a dia. Aí começa a esquecer, começa a não lembrar, começa a... É assim mais ou menos que a coisa... Tá bom isso. Quem quiser se inteirar de mais detalhes do campo da medicina, tem muito material por aí na internet, viu? Só colocar lá, mal de Alzheimer, aspectos médicos, parece opção de informações. E é importante. Tudo é importante. Né? Ah, eu não estou precisando. Não está precisando hoje. Mas e amanhã? Não é mais fácil a gente ter o conhecimento para dominar? Né? Jesus não disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Então nós temos que buscar a verdade. Né? Bom, agora nós entramos aqui nesse aspecto espiritual. Aqui, eu vou me valer, e foi difícil encontrar um material no aspecto espiritual, mas Deus é tão bom que eu consegui um material de um médico que tem clínica médica em São Bernardo do Campo e em São José do Rio Preto. E ele tem na internet, pode pesquisar também lá. Tudo isso muito bem colocado, e eu achei aquilo, fiz contato com ele, né, consegui o contato com ele, falei, olha, eu estou procurando esse tema, encontrei o teu material, ele encaixa certinho naquilo que eu precisava, posso usar? Ele falou, pode usar à vontade. Então eu não estou fazendo aqui pirateamento nenhum dos conhecimentos que ele tem, porque ele trabalha nessa área, e é espírita também, então ele traz essa visão do conhecimento da doutrina espírita e o conhecimento da prática médica que ele tem com pacientes que são portadores desta enfermidade. Eu vou ter que falar alguma coisinha aqui que talvez vai desagradar alguém. Nós ainda temos um aspecto muito centrado no egoísmo. O ego é muito forte em nós ainda, todos nós. Eu me coloco. Ainda nós não entramos na faixa do self, né? Do ser amplificado. Nós estamos ainda muito no nosso eu. Ainda nós estamos um pouco no nós. Né? Quando a gente fala alguma coisa, especialmente de um parente nosso, de um familiar que a gente ama, ele fala, pera aí, isso não é verdade. Você está falando uma coisa que não é. Então, eu vou falar alguma coisa aqui do que ele diz que são fatores propiciadores das personalidades aptas a terem a doença. Vai doer um pouquinho às vezes, mas a gente vai procurar ver com os olhos da alma e não com os olhos do espírito. Então ele diz o seguinte, alguns traços de personalidade de pessoas possivelmente portadoras de Alzheimer. Vamos lá. Pessoas que vivem em função de suas necessidades só. Pessoas que vivem centradas só neles. Não quer saber dos demais. Ele diz, seus objetivos de vida são limitados em se tratando de evolução espiritual. Não querem nem saber de evoluir. Tá bom, não mexe comigo, não quero saber. Tá? São de poucos amigos. Gostam de viver isolados. Não me perturba, eu estou bem no meu cantinho. Não ousam mudar. Mudar para quê? Eu estou fazendo isso porque papai, mamãe, avô, bisavó, tataravó fazia. Eu não quero mudar em nada. Conservadores até o limite. Eu só uso camisa de manga comprida branca. Não uso camisa de manga curta azul por nada. Não muda. É aquilo, aquela repetição. Criam para si uma rotina de ratinho de laboratório. Só faz aquilo. Sai do serviço, é aquele caminho, nunca muda. Por exemplo, o ratinho de laboratório tem um caminhozinho, você sabe, né? Só que é o caminho que dá para ele não pode ir para outro lugar. E se ele para naquele bar, é naquele bar. No outro, os caras não prestam.
né? São muitos metódicos. E quando eu li isso, eu falei, Jesus. Costumam apresentar pensamentos circulares e ideias repetitivas bem antes da doença se caracterizar. Ideias repetitivas e pensamentos circulares, tá? Vive naquela mesma ratoeirazinha, naquele mesmo laboratório. Cultivam manias e desenvolve TOC. TOC, vocês sabem o que é, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Aquele que o Roberto Carlos tinha e teve coragem de se abrir e dizer, eu tenho isso. Só usava roupa branca, né? Agora está usando de outras cores já, né? Teimosos, desconfiados, não gostam de pensar. Leitura nem quero saber. Esses caras só escrevem bobeira. Por que eu vou ler isso? Não são chegados a ajudar o próximo. Quer nem saber do próximo. O próximo se dane. Eu tenho que cuidar de mim. Né? Lidam mal com as frustrações que sempre tentam camuflar. Frustrações deles. Não sabe trabalhar nem as frustrações dele. Não se enganjam em nada. Enganjar no sentido de adentrar um núcleo, fazer parte do núcleo, né? Apresentam distúrbio da sexualidade como impotência precoce e frigidez. Até isso. Bloqueados na afetividade e na sexualidade. Alguns têm dificuldade de manifestar carinhos. Para eles, um abraço, um beijo, um afago requer um esforço super-humano. Então, o nosso médico, o doutor Américo, com toda a experiência, ele conceituou características de personalidade de pessoas que passaram até Alzheimer. Tá? Eu acho isso de fundamental importância. Eu não sabia que era assim. Porque a gente começa a fazer o quê? A tentar fazer exatamente o contrário disso. Né? Você já tem um roteiro. Agora eu tenho um roteiro. Se eu não quiser ter Alzheimer, eu tenho que fazer mais ou menos isso, aquilo. Se eu fizer isso, eu estou criando um campo para Alzheimer. Então eu acho isso fantástico, porque abre um horizonte novo na nossa vida, que eu nunca havia pensado nisso. E eu me encaixo em várias coisas aqui, viu? Eu me encaixei em várias coisas aqui, né? Alguém pode pensar, mas é mentira, que é isso? Lá eu tenho um parente que tem Alzheimer, ele era totalmente diferente. Não era nada disso. Cada caso é um caso, não há uma generalização. Mas, de modo geral, a maioria, dá para entender assim? Estão centradas neste aspecto. Egoístas, não têm nenhuma preocupação com o próximo, só enxergam o umbigo, tá? Vivem em função deles próprios, não admite mudar a ideia, não admite nada novo, vive em círculos. Então, eu acho isso importante. Bom, agora vamos estudar um outro assunto. Gatilhos que costumam desencadear o processo. Aí me pegou, o cara me derrubou. Especialmente os que se aposentam. Gatilhos que costumam desencadear, quer dizer, fazer a coisa chegar mais rápido. Os que se aposentam. Aqueles que isolam-se após a aposentadoria. Eu já cumpri o meu dever, não tenho mais nada a fazer, agora eu posso fazer. Ficar parado, sentado, ninguém tem nada com isso. Não é assim? Eu pensei nisso muitas vezes. Devo mais nada para a sociedade? Devo sim. Eu pensei muitas vezes que não devia mais nada. Né? Aqui em Oriflama mesmo eu devo muita coisa. Mas não quero ver se eu não volto mais também, viu? Eu já vou voltar para outra.
Especialmente aqueles que se aposentam e sentam no sofá diante de uma televisão e ficam o dia inteiro assistindo televisão no sofá. Ponha os pés num lado, a cabeça no outro, o travesseiro e televisão o dia inteiro, se isola no mundo da televisão. Nem para tomar café de manhã, nem para almoçar, quer levantar. Tudo na mão lá. Grita, me traz, me traz. Esse é um gatilho. Tá? Então, fica um conselho. Eu não sei se tem aposentado aqui. Tem você que aposentar. Ache um trabalho. Busque uma tarefa. Qualquer que seja ela. Nós não nos tornamos inúteis porque aposentamos. Somente cumprimos uma parte dos deveres humanos. Mas com o dever da espiritualidade, nós temos muita coisa a fazer. E temos. Mas eu não acho serviço. Arruma, vai, sai varrendo a rua aí, pega a vassourinha, ajuda a prefeitura. Mas eu não tenho que fazer isso. Bom, então não faz. O nosso companheirinho lá, o André Luiz, não foi varrer? Você lembra? Médico. Vassourinha. O que tem? Sair do egoísmo. Abrir mão da arrogância. É duro isso? É. E eu, quando eu tenho que varrer em frente de casa, eu achei uma desculpa. O homem é bicho safado mesmo, né? A mulher às vezes fala, já que você não está fazendo nada, vem cá, vai varrer para mim, né? E lá vou eu. Jaque, né? Tem mais algum jaque aqui, não? Tem? Já que não está fazendo nada, né? E eu descobri. Falei, bem, eu posso fazer qualquer coisa. Varrer eu não posso, porque me dói aqui, ó. Então o médico me deu tem lá o contato com o médico, dá um parecer médico. Fica proibido por ordem médica de varrer. Netinha. Deixa eu sair. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E eu fazia isso antes de saber disto. Graças a Deus ela não pediu mais, né? Porque a hora que ela pediu, eu não posso falar mais o que o médico falou, né? Eu nem quero que ela fique sabendo disso, tá bom? Fica só para nós aqui, né? Bom, esse gatilho aqui é fundamental a gente saber também. Não criar ociosidade, tá? Bom, outros fatores que também desencadeiam, segundo a medicina, é depressão. O depressivo já é praticamente um doente de Alzheimer. Só falta um pequeno corte aqui de comunicação. Depressivo. Ele já não está fugindo da vida? Um depressivo não é aquele que se entregou? É ou não é? Então ele já é um candidato em alto grau de capacidade para ter Alzheimer. Então nós temos que cuidar da depressão. Está depressivo? Depressão na depressão. Dá um jeito. Busca medicina, busca espiritualidade, busca curandeiro, busca chá, busca qualquer coisa, mas depressão na depressão. A palavra, talvez, é depressão, né? É isso, né? Nós temos que traduzir para isso. Depressão. Tá? Muda bastante, né? Não é acomodar, não. Cai em cima. Bom. Alzheimer e mediunidade. Agora começa a complicar a coisa. Nós vimos que a doença é produzida por determinados aspectos orgânicos, né? Tá bom? Mas quem que comanda o corpo? É o corpo que se autocomanda? Quem comanda o nosso organismo físico? É ele próprio? Ele tem autonomia de se manifestar, de se gerir? O espírito. O espírito. Quem comanda o corpo somos nós, seres eternos. O corpo é uma máquina.
fantástica, admirável, linda, né? Perfeitíssima, mas é uma máquina, é uma camisa. Joga fora quando não presta mais, pega outra. É assim. Então, se o meu corpo, de repente, passou a ter produção inalterada de beta-amiloide, tau, SMAG1, do RNA, essa ordem está vindo de onde? Do espírito. Quem está doente é o espírito. O corpo está sendo uma caixa de ressonância. Dá para entender assim? O corpo, caixa de ressonância. Ou, vamos dizer, descarga. Caixinha de descarga da alma, não é? Processo de limpeza da alma. Depois a gente vai falar disso. Então, pode ocorrer de que eu espírito, traga na minha bagagem de experiências que eu preciso passar aqui na Terra, que vai me ajudar ao crescimento espiritual, situações que me levariam a ser um portador da doença mal de Alzheimer. Então, vamos dizer assim, aquele start, aquele botãozinho está lá. Eu tenho N botãozinho. Esse aqui, Alzheimer. Só para a gente tentar mais. Esse aqui, por exemplo, câncer. Sei lá. Legal, né? Esse aqui, diabetes. Sei lá. Bacana, não é? Esse aqui, coração cardíaco. Sei lá. Tudo coisinha que eu posso ter. Né? Eu venho, às vezes, com necessidade de passar por certas enfermidades. Chegou um momento, às vezes, que por uma razão ou por outra, eu aperto esse botãozinho aqui. Apertei, pum! Começou a funcionar o botãozinho de alarme de Alzheimer. O cérebro começa a trabalhar numa sintonia para atender a ordem. Deixar de produzir uma proteína, segurar outra. Dá para entender esse comando? Agora, nós como alma, como espíritos... Desculpa, Zé, eu às vezes fico andando, atrapalho você, né? Nós não somos médiums, todos. Alguém duvida disso? Não, né? Todos já temos essa consciência que somos médiums? Todos. Sinceramente, a quem não tem essa consciência aqui para mim saber? Tem alguém que não tem? Todos já admitem que somos médiums? Legal. Se somos médiums, recebemos influenciação de outros espíritos. Né? Bons espíritos, espíritos ainda imperfeitos. Né? Então, a mediunidade é um fator que pode, de repente, em razão da minha má conduta... E aí entra aquelas... Lembra? Aquelas características que eu li lá. Que... Uma pessoa naquele padrão de vida, ele está atraindo o que tipo de espírito para o lado dele? Inferior, triste, doente, negativo, não é? Dá para entender que igual atrai igual? Então o pensamento daquela pessoa que tem aqueles perfis que nós lemos ali, está vinculado com o espírito com as mesmas características de pensamento, iguais atrás iguais, não é? Diga com quem andas e dir-te-ei quem és. Se nós tivéssemos a visão de chegar, você estaria ao lado dele nuvens de espíritos em situação difícil. Porque ele vive uma situação difícil também. Né? Se conseguíssemos chegar nas criações mentais dele, ideoplastia, a gente iria ver coisas terríveis. Porque é o que produz, a mente produz, é aquilo que ele está produzindo. Né? Então, de repente, dentro desse aspecto da mediunidade, nós podemos criar um campo para que espíritos, inimigos nossos do passado, e todos nós temos, não se esqueçam disto, todos nós temos espíritos inimigos de nossas vidas anteriores, que às vezes está aguardando
um momentinho nosso de vacilação para agarrar a gente pelo cotovelo. Cotovelo não, é pelo cangote mesmo. Né? Assustador isso, né? Assusta. Mas é assim. Por que não aconteceu até hoje? Porque a misericórdia divina não deixou. Né? Está dando oportunidade da gente avançar sem eles um tempo. Mas de repente, a cobrança vem. Né? Então, de repente, um desses espíritos atua em mim, no meu campo de atuação mediúnica, e começa num processo de compartilhamento, casamento espiritual, vamos dizer assim. Né? A gente casa espiritualmente. Casamento espiritual. E às vezes casa com o diabo. Aqui na Terra a gente escolhe para casar, né? Escolhe aqueles anjinhos, né? O homem escolhe aquela coisa mais linda, mais um anjinho querido, né? A mulher também, né? Do lado de lá, a escolha é diferente. Né? Às vezes a gente casa com a coisa errada. Para a nossa visão, né? Mas a coisa certa para o princípio do pagamento. Né? E ele começa um processo de comandar a nossa mente. Dá para entender essa simbiose? Aí o meu pensamento já está misturado com o pensamento de outros, e eles começam a desencadear ordens de enfermidades. Para quê? Para que eu sofra. Eles querem que eu sofra. Não é? Ora, o meu inimigo não quer que eu sofra? Senão não é inimigo. O inimigo que não quer que a gente sofra não é inimigo, é amigo. Né? Então, o processo da ação espiritual em nós é de grande relevância para que a gente possa desencadear fatores de enfermidades que nós já trazemos em situação latente em nossa estrutura espiritual. É complicado isso? Tudo bem? Aqui entra um aspecto de extrema importância. Bom, então, o aspecto da obsessão pode ser e deve ser levado em consideração sempre, pela situação do vingar. Vocês imaginam a alegria, o prazer que tem um inimigo que nós fizemos sofrer horrivelmente lá 600, 700, 800, 1000 anos atrás? Olhar para nós hoje e ver a gente um farrapo humano. Gostoso, né? Tá aí, cara, você não é nada. Você achava que você era muita coisa, batia no peito, arrogante, soberbo, não sei o quê, agora tá aí, ó, jogando cocô na parede. Não é um prazer isso? Para quem tem a ideia da vingança? Poxa, um prato cheio. Né? Então a obsessão tem uma atuação muito importante nisso. A doença é de ordem física, mas a origem tem razões espirituais que nós não podemos desconsiderar. Não podemos desconsiderar. Não quer dizer que toda enfermidade de Alzheimer tenha como causa a ação obsessiva. Tem situações que ela é, às vezes, pedida pela pessoa. Tem situações que ela vai acontecer num processo natural de pagamento, não de expiação, de prova. Às vezes o espírito pede, e nós vamos ver um caso depois aqui, que ele pediu, ele queria, ele precisava passar. E a gente vai ver isso, se vocês não dormirem até lá. Eu sou aposentado, não tenho mais nada para fazer mesmo. Né? Não é? Eu também. Também, oxa, então estamos aí. Bom, mas vamos entrar no outro aspecto agora. Alguém já teve familiar com Alzheimer aqui? Já conviveu com essa doença? A família da minha esposa, do lado dela, todos têm. Todos têm. Você lembra bem como que era o comportamento do doente? Você prestou atenção?
Bom, agora eu tenho uma outra visão. Outra visão, tá. Tá. Antes eu não tinha. Alguém mais teve familiar, amigo com Alzheimer aqui? Prestou atenção no comportamento dele? Que beleza, não tem Alzheimer ali em frente? Não dá pra cá. Aqui não tem. É? Tem, aqui não tem. A mãe da Fátima tem Alzheimer. Tem. Preste atenção no Ela sentido, quer sempre voltar para trás. no sentido caridoso. Preste atenção no sentido caridoso. Devemos aproveitar as oportunidades de estudo para enriquecer-nos espiritualmente, não para fazer julgamento, tá? Aproveitar a experiência alheia para aprender. André Luiz fazia isso, por que nós não podemos fazer? Né? Se possível, ensinar. Né? O doente de Alzheimer, uma das... Bom, primeiro, a doença é classificada basicamente em 4 fases. Na primeira fase, a pessoa começa a ter dificuldade de reconhecer coisas do dia a dia, né? Na segunda fase, ela já começa a não reconhecer objetos e coisas dela mesma. O que é essa casa aqui? Onde que eu estou? Essa casa é nossa? Nossa. Daqui 5 minutos. O que é essa casa? Onde que eu estou? Já não... Essa é a segunda fase. A terceira fase, ela começa a ter dificuldade já de falar, já começa a não se expressar bem, já começa a ter dificuldade de andar. E a quarta e última fase, ela já tem dependência total, tá? Seria isso no aspecto médico, essas 4. Então, ela perde a realidade atual. Ela não consegue mais reconhecer. Opa, você me lembra o Miguel Saraúza. Ele me lembra o Miguel Saraúza. Se eu tivesse Alzheimer, eu ia olhar para você e falar, quem que é você? Já te vi? Não te conheço. Perde essa realidade. Olhar para minha querida Leninha, nossa, quem que é você? Como você chama? Daqui um pouquinho, quem que é você? Como você chama? Dá para entender assim? Mas, embora perca a realidade atual, presente, ela continua se manifestando muitas vezes, e aí que é importante a gente agora prestar atenção. Se relatando a fatos de outras vidas dela. Fatos que para nós podem não ter significância nenhuma. Falar, tá caducando, tá falando coisa aí. Não, ela está expressando coisa do inconsciente dela, das vivências passadas dela. E o professor médico diz uma coisa importante. Se nós prestarmos atenção, especialmente os cuidadores, aqueles que cuidam, muitas vezes a pessoa nos chama por nome diferente. Vamos dizer, eu chamo Paulo. Se eu estivesse cuidando de alguém de Alzheimer, ele poderia me chamar de Joaquim. E eu falo, não sou Joaquim, meu nome é Paulo. Aí depois, Joaquim, mas eu já falei, eu não sou Joaquim. Deu um pouquinho, Joaquim, ela está me vendo como o Joaquim que eu fui lá numa outra vida que a gente viveu próximo, junto, por alguma razão. Ela me vê com a realidade do passado. Esse detalhe, segundo ele, dá para perceber em certas circunstâncias de pessoas com Alzheimer. Ela retorna ao seu passado de vidas. E muitas vezes fala coisa, especialmente para os cuidadores, de situação que eles viveram. Às vezes xinga. Joaquim! Mas, pera, é que nós tivemos atritos em outra. Ela está recordando, ela está me vendo como Joaquim. Ela não está me vendo como Paulo. Dá para entender assim? Essa realidade de trazer... Aliás, é uma das provas da reencarnação. O Alzheimer vem também a cooperar para aqueles que queiram ver, tenha olhos de ver, a realidade da imortalidade da alma. Porque a pessoa expressa situações que ela já viveu em outras vidas e das quais nós, de uma forma ou de outra, estávamos relacionados com ela. Então, é um campo de experiência admirável para a gente sentir essa grandeza da vida. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa mais aqui. Agora, a outra pergunta. Eu falei do obsessor, mas vamos pensar. O doente de Alzheimer, ele perde a noção da realidade presente, de modo geral perde. Então, se ele está doente por
uma ação obsessiva, quem será que o espírito visou vingar? Do que ficou doente ou dos familiares? De todos. De todos. Do doente, porque ele demonstrou que é um lixo. Você está aí, um lixão. Para o obsessor, não virou um lixo. Virou um... Para a família, um aprendizado de conviver com a realidade que não esperava que fosse acontecer e que aconteceu e que demonstra a nossa pequenez diante da vida e a nossa necessidade de estarmos juntos uns com os outros em processo de aprendizado. Então, na verdade, todos, de modo geral, do grupo mais próximo, estão num processo de sofrimento em decorrência de condutas do passado, através de uma enfermidade. Eu acho isso muito interessante, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um médico, ele é da AME. A AME é a Associação Médico Espírita da cidade de Porto, Portugal. E eu achei bacana que ele diz o seguinte, para perceber como que todos sofrem. Eu vou ler porque tem que ser a palavra dele. É uma prova extremamente difícil para os familiares, todos, tá? Os familiares. Aliás, aparentemente, muito mais para os familiares do que para o próprio doente em si, que está aliado, já não tem muito mais domínio da realidade presente. Então, para ele, tanto faz estar cá, para lá, ele não está muito... Dá para entender? Ele vira uma peteca, né? Então, é difícil para os familiares e exige muita resignação e amor. E aí está agora o aprendizado para os familiares. Se os familiares tiverem amor, mas amor mesmo, fraternal, para com aquele doente, cuidar dele com o carinho máximo exigido, aqueles familiares pagam de uma vez uma infinidade de débitos do passado. Eles falam assim, é uma maneira rapidinha da gente pagar uma porção de conta de uma vez só. Então veja como de repente a bondade divina faz as coisas sempre com o princípio de utilidade. Aquilo que a gente pensa que é alguma coisa terrível, e de certa forma na visão humana é terrível, na visão da espiritualidade é uma oportunidade rara de crescimento para um grupo. Desperta um grupo grande para pensar em coisas que não pensaria se não tivesse acontecido aquilo. Então, quebra algemas da ignorância, arranca-nos do círculo das coisas comuns e tira-nos da imaturidade espiritual, fazendo-nos refletir sobre o que significa viver, sobre o que é a vida. Porque se for vista a partir de então, apenas e tão somente com a visão da vida material, deixa de ter sentido. Você olhar uma pessoa, um homem, uma mulher, que lutou a vida toda, que foi pessoa, de repente, um trapo humano ali, você fala, para quê? Qual o sentido de tudo? Não é? A pequena. Então, se você olhar agora pelo lado espiritual, você fala, Senhor, que oportunidade abençoada de pagarmos. Estamos pagando. E quem paga, não deve mais. E enquanto não pagares o último centavo, não saireis daqui. Palavras de quem? Jesus. Enquanto não pagares o último iota, a menor letra do alfabeto grego, não saireis daqui. Ficaremos vinculados ao planeta Terra de dor e sofrimento enquanto não pagarmos. Temos que pagar.
Fizemos coisas erradas na época da ignorância, da visão tapada, quando imaginávamos que a vida era um bel prazer. Fizemos, sim, erramos e vamos continuar errando ainda, mas agora errando, tentando não errar, errando, buscando corrigir, para sairmos e ganharmos o paraíso, que na verdade não é aquele paraíso que a gente conhecia, mas é um paraíso de oportunidades maiores de trabalho. Então, eu não sei que horas são. Eu tenho quanto tempo ainda? A parte mais importante eu não falei ainda. Então vamos falar. Bom, tem vacina para essa doença? E o médico responde, tem. Tem uma vacina sim. Se tiver alguém que trabalha na medicina aqui, tem alguém da área de saúde aqui ou não? Você? Você sabia que tinha vacina? Pode falar que tem. Chega amanhã, Santa Casa aqui ou não? Na Santa Casa, trabalha aqui? Não, trabalho em São Paulo. São Paulo. Chega lá e fala, tem vacina. Olha, eu estou trazendo uma novidade. Eu fui em Auriflama, descobri vacina para o Alzheimer. Puta que pariu. Tem. A vacina para o Alzheimer é o trabalho no bem. Ajude a si e ao próximo. E você possivelmente não desencarnará com Alzheimer. Poderá desencarnar com câncer, mas com Alzheimer não. É gostoso isso, né? Poxa, mas... E aí nós vamos ver depois a diferença, tá? Agora eu vou falar. Bom, então, tem vacina? Tem. Qual que é? Trabalhe no bem. Deixa eu perguntar aos auriflamenses, mas não vou falar mais velho, porque essa palavra velha eu não gosto. Mais antigos. Vocês conheceram algum espírita cristão trabalhador de Auriflama, ou mesmo da região que tenha desencarnado com Alzheimer? Pense nisso. Mas o espírita não desencarna quando desencarna também. Mas muito menos, porque nós já aprendemos a trabalhar para o próximo. A doutrina nos ensina a trabalhar para o próximo. Então já temos uma vacina. A doutrina espírita é uma vacina poderosíssima contra o Alzheimer, porque já estamos pensando no próximo. Tudo bem? Leva essa vacina para lá, viu? É o médico que diz isso, doutor Américo, viu? Tá? E eu concordo com ele, tá? Tem um outro aspecto. Além dessa vacina, tem uma outra, que ele fala também aqui, ia esquecer, não posso esquecer, que é a gente analisar, verificar se nós não estamos naquele perfil que nós comentamos aqui, e se tiver, mudarmos. É outra vacina. Tá? É vacina. Quando você muda o comportamento, vacina. Quando você trabalha do bem, vacina. Tá? Bom, agora, tem um livro que foi distribuído, aqui chegou também pelo Clube do Livro de Araçatuba, é da Vera Lúcia Marinzec, de Carvalho, chama Entrevista com os Espíritos, deve ter sido distribuído talvez uns 5 meses, por aí. Você lembra desse livro? Não chegou aqui? Será? Vocês não estão mais no Clube do Livro? Não, o livro é aqui de Votuporã. Ah, é? E era só tudo... Bom, esse livro, como chama esse livro que eu falei? Foi bom, porque eu queria saber se tinha alguém já com começo de Alzheimer aí, né? Os árabes têm mais esquizofrenia? Tem. Os árabes têm mais esquizofrenia? Tem. Mas todos nós somos um pouquinho, fica tranquilo. Ó, você trabalha em São Paulo. Uma ocasião, eu li uma reportagem, não sei se é o Hospital das Clínicas de São Paulo, queria fazer uma experiência com medicamento. Né? Precisava de pessoas para testes, né? As condições para a pessoa ser inscrita para o teste era não ter nenhum tipo de distúrbio mental. Passar por exames lá, enfim, não apareceu
uma pessoa que foi habilitada. Todos nós temos. Isso é loucura e todos nós temos. Somos enfermos ainda, almas enfermas, né? Mas estamos, graças a Deus, já matriculados na escola do bem, da cura. Tá? Bom, nesse livro, o espírito Antônio Carlos entrevista 3 espíritos que haviam desencarnado com Alzheimer. Aí eu achei legal porque você agora vai ter a visão do lado de lá. Né? Quem foi daqui para lá com Alzheimer? E ele faz 3 entrevistas. Um que era uma pessoa boa aqui na Terra, o outro que era uma pessoa má e o outro que era neutro. Então eu achei bacana essa, porque pegou os 3 grupos, né? O primeiro que eu acho aqui de fundamental importância, ele disse que sofreu com a doença. E por isso que eu falei, olha, a gente pode não desencarnar com Alzheimer, pode desencarnar com câncer, né? Como pode ser por outra. E agora vocês vão entender por quê. Esse espírito que ele diz. Sofrer sem consciência é uma coisa terrível, ele diz. Sofrer sem consciência é uma coisa terrível. Meu espírito não estava doente. Ele está dizendo, ele, espírito, não estava doente. O corpo estava. E o corpo não obedecia o comando. É duro, gente. Eu, às vezes, acordava, certas noites, acho que era peso de consciência também, que a gente fazia coisa errada. Eu e Miguel fazia muita coisa errada aí. Mas com um objetivo bom. Mas era... Acordava e não conseguia mexer o braço. Vocês já acordaram com a sensação de não mexer uma parte do corpo? Adormecido. Não vai. Caramba! Você vai lá pra cá. Aí devagarzinho ia. Que gostoso poder mexer um braço. Agora vocês imaginam o espírito não conseguir mandar no corpo mais. Está encarnado, está ligado no corpo e não tem o comando mais. Pensa nessa. O senhor quer levantar agora? Dá uma ordem para o seu corpo, levanta. Ai, que gostoso. Dá uma ordem para levantar, contar com a... Não levanta, não manda mais. É uma prisão dupla. Duplo cárcere. O primeiro cárcere que nós temos, a primeira cadeia, já é estar no corpo físico. O corpo físico é uma cadeia para a alma. Uma cadeia abençoada. Uma cadeia que nós construímos e queremos estar. Mas é uma cadeia. Porque o corpo segura, retém certas situações que o espírito teria muito mais condição de tê-la fora dele. Não estou dizendo que vocês devam desencarnar para ficar mais livre, não. Fique mais tempo aqui, mas é uma cadeiazinha. A segunda cadeia é o Alzheimer. Você já não consegue nem mover mais o corpo, nem dar ordem para ele mais. Então ele diz isso. Vamos ver o que mais aqui. A enfermidade, por isso que ele, como ele era uma pessoa já mais ou menos evoluída, ele diz o seguinte: a enfermidade para mim foi uma grande mestra. E o que eu vou ler aqui, isso é uma coisa séria. Pega muita gente, eu também. Ensinando-me a vencer minhas tendências nocivas. Eu sentia um orgulho indevido por ser bom. Ele, enquanto na Terra, foi uma pessoa boa, ajudava, corria. Não teria nenhum motivo daqueles para ter o Alzheimer. Mas ele tinha orgulho de ser bom. Sabe? Eu sou bom. Quero ver quem que é melhor que eu. Orgulhoso de ser bom. Orgulho, mas orgulho no sentido ruim, não no sentido bom. Sabe? Eu sou bom e o resto é resto. Tá cheio de gente assim. Tem orgulho de ser bom. Eu já tive bastante. Agora estou levando umas cacetadas aí. As cacetadas da vida ensina a gente aí. Às vezes eu pensava, quando eu era mais jovem, tinha lá uns 50 anos, né?
Você dá risada só mesmo. Eu pensava, nossa, mas eu sou bom mesmo, né? Olha, sou bom, vixe, eu chego até a falar, né? A gente pensava assim, umas cacetadas aí, eu estou parecendo um passarinho despenado. Sentia um orgulho indevido por ser bom, por não ter vícios. Olha aí. Sentia orgulho em cumprir com meus deveres, de ter conhecimentos e que eram e continuam sendo importantes para mim. Veja que interessante. Era uma pessoa boa, honrada, honesta, direito, trabalhador, decente, cristã e desencarnou com Alzheimer. Mas aí a doença foi pedida por ele e não foi em razão de nenhum processo obsessivo. Porque ele sentia necessidade e precisava, para o bem dele, do lado de lá, para a melhoria do lado de lá, passar por uma quebra de espinha. Pum, quebrar a coluna do cidadão. Você não é bom coisa nenhuma, bom é Deus. Bom é o meu Pai. Foi assim que Jesus disse. Não é? Então, para a gente não sentir orgulho de fazer aquilo que é dever nosso. O que é dever não nos deve orgulhar, a tarefa nossa. Dá para entender isso? É complicado isso? Então, esse cidadão, ele percebeu que aquela doença foi importante porque ajudou ele a arrancar a ideia de que ele era uma pessoa melhor do que os outros. Não era. Tá? Ele voltou mansinho do lado de lá. Coitadinho de mim. Também não precisa se vitimar tanto, né? Mas voltou consciente. Vamos usar uma expressão de um político que nós tivemos. Ele voltou na sua insignificância. Retorne à tua insignificância. Foi falado esse tempo atrás com um político aí. Volte à tua insignificância. Ele voltou à insignificância, tá? Arrancando aquela pecha de eu sou bom, eu sou tal, né? Voltou tranquilinho, necessitado. Aí, chegando lá, aí teve as coisas fantásticas, né? Ele diz, vamos ver o que mais aqui. Poderia ler aqui. No começo da enfermidade, da primeira fase, eu tinha consciência do meu estado. Ele sabia que estava já envolvendo com Alzheimer. Portanto, era uma pessoa já que tinha uma noção, né? E interessante, eu não queria mais sair de casa porque eu não queria constranger as pessoas de ficar, quem é você? Quem que é você? Eu te conheço? Daqui a pouquinho? Sabe, as pessoas, ele achava que isso causava nas pessoas uma situação desagradável. Então ele começa a se isolar. Um dos aspectos é esse isolamento. Para não ficar, essas perguntinhas, repete toda hora, tá? É um sinal de que alguma coisa não está legal, né? Tudo bem? Depois, ele diz que a sensação é que saía do ar. Dormia. Ele fala, aí sim, quando eu dormia, eu, em espírito, aí eu tinha minha liberdade total, voltava à minha plenitude da consciência integral. Aí eu conversava com os espíritos do lado de lá, eu conversava com os familiares, também dormia do lado de lá. E quando eu acordava, apagava tudo, mas do lado de lá eu conversava. Dá para entender essa dupla forma de vida? Né? Sofremos muito pelo espírito, quer dizer, sofre pelo espírito, não é um sofrimento do corpo, é se sentir prisioneiro, sabe? Causa uma sensação ruim, né? Depois ele diz que voltou ao plano espiritual, quando acordou lá ficou encantado com as maravilhas do plano espiritual e quer trabalhar agora, sempre trabalhar. Esse é um que seria um exemplo bom para a gente pensar. Aí ele fala uma coisa que eu acho que muitos de nós vamos sentir. Eu me coloco como uma das pessoas que vou me sentir assim. Ele disse, a pergunta que o Antônio fez para ele, o espírito, foi assim, você voltou ao plano espiritual realizado? Pergunta que foi feita para ele. Ele respondeu, não. Senti que poderia ter feito mais e melhor enquanto estava aqui. Gostaria
de ter voltado com mais obras úteis na bagagem. Mas voltei sim, rico espiritualmente, por passar aquela situação que passou. Então eu coloquei aqui, este será possivelmente a grande situação de muitos de nós. Quando nós voltarmos, a gente perceber que poderia ter feito muito mais do que estamos fazendo. E aí, sentir-se inútil, no sentido de estraguei o tempo, né? Poderia ter feito mais. E essa lição eu acho importante para nós espíritas, ter essa consciência de valorar o tempo. Buscando aprender, intelectualizar-se, trabalhar no bem, né? Servir, ser útil, procurar dar exemplos, né? Transformar-se efetivamente num verdadeiro cristão, né? Conhece-se o cristão pelas suas obras, né? O verdadeiro espírita pelas suas obras. Então, o que nós estamos fazendo para melhorar a sociedade que nós estamos vivendo, né? Para melhorar o grupo familiar nosso. Ah, mas a família não quer. Bom, se eles não querem, é problema deles, né? Mas nós temos que falar. Seguir ou não, cada um tem um livre-arbítrio, não é? Mas falar. Vamos agora partir para uma segunda pessoa. Eu não sei que hora termina. Olha, começou 7h, passado um pouquinho. 7h30, agora é isso. Então eu vou ler mais de uma só. A pessoa que era ruinzinha, tá bom? Porque essa encaixa com a gente. É bom saber. Ela desencarnou com... Ela porque é uma mulher. Não é porque é mulher que a mulher seja pior do que o homem. Tá certo que a mulher é bem pior do que a gente mesmo, né? A gente dá algumas razões para isso, né? A primeira delas foi que a mulher que tirou o homem do paraíso, né? A maçã de Eva. Ai, Eva! Né? Foi ela que tirou a gente lá. Não foi? Vocês já leram essa parte da Bíblia? A mulher tirou o homem do paraíso. Arrancou uma costela do homem, roubou uma costela nossa. Por isso que a gente sofre até hoje na mão do meio. Dói. Ai! Mas, de outro lado, se Deus tivesse feito com o contrafilé do homem, ninguém aguentava, né? Porque já que a costela é uma coisa fantástica, né? Imagina se fosse feito o contrafilé do homem, né? Esse dia eu estava falando numa audiência que nós estávamos tendo lá, falei, brincando com o pessoal, nós comentamos, né? Essa situação. A pessoa falou, depois eu tive que falar uma coisa legal para agradar também, né? Às vezes acha ruim, mas é tudo brincadeira, tá? A mulher fez com que a reencarnação fosse arrancada dos canones bíblicos, né? Foi a mulher. Se não fosse a mulher, nós tínhamos a reencarnação reconhecida pela igreja até hoje. Estou sendo severo? Desculpa, estou mudando um pouquinho, mas só para deixar as meninas aí contentes, né? É a culpa que vocês têm para pagar com a gente, homem, né? Tem que tratar bem a gente, não tem? Nós estamos sofrendo por a igreja não reconhecer a reencarnação por causa de uma mulher, a esposa do imperador, aquela que era prostituta, que matou as coleguinhas para não saber. Ela foi lá. Tiraram a reencarnação. Ano de 500 e... Quem lembra? 500 e pouco? Foi mulher. Não, foi na época de Constantino, né? Não, foi depois de Constantino. Constantino foi que transformou. Mas é assim mesmo, né? E essa mulher, coitada, teve uma vida equivocada. Eu ia falar um negócio, eu vou falar porque senão... para brincar com as mulheres também, né? As mulheres sabem por que Deus fez o homem primeiro que a mulher? Vocês sabem ou não? Ninguém sabe? Deus fez o homem primeiro, não foi? Segundo a Bíblia, né? Porque se tivesse feito a mulher primeiro, não fazia mais nada. Era tanto palpite. Não fazia mais nada. É complicado. Mas não é verdade isso? Tanto palpite. Faz assim, faz daquele jeito. Assim não.
Hoje, na verdade, os homens sabem o que eu estou falando. Né? Vai comprar um carro, por exemplo. O homem não compra um carro mais, é a mulher que compra. O coitadinho quer aquele carro daquela cor, ela fala, não, é aquele daquela cor. Se ele não levar aquele, ela não entra no carro. Não é assim? É, né? É. E será que vocês são merecedores disso, dessa beleza? Ah, Senhor. É a purgação nossa, quem sabe, né? É. Bom, mas essa mulher aqui, o nome dela é Clarice, que consta no livro, tá? Ela desencarnou, ficou no umbral, tudo bem, né? Por bastante tempo. Depois foi recolhida para uma casa de tratamento do plano espiritual. E ela já estava nessa casa, sendo tratada, já estava razoavelmente boa quando foi entrevistada pelo espírito Antônio Carlos. Então ela disse o seguinte, olha, pelo Alzheimer eu não tive dor nenhuma. Né? Eu não tive dor nenhuma, não doeu nada com Alzheimer. Para ela, Alzheimer não teve muita consequência no aspecto de dor. Tá? Eu sempre fui ferina, ela reconhecia, porque lá não tem gente de mentir. No mundo espiritual não adianta a gente falar que a máscara não aparece, né? Porque os caras leem o pensamento da gente, né? Eu vou falar que sou bonzinho, se o cara fala, como você fala que é bonzinho? Você não dá, né? Então a gente tem que encarar a realidade. Ela falou, eu sempre fui ferina. Fui tolerada por poucos e odiada por muitos. Olha aquele perfil lá do passado nosso, lembra? Escrevia, essa mulher é terrível, escrevia cartas anônimas com mentiras, espalhei calúnias, abortei, era fingida e dissimulada, brigava com o vizinho, parente e não queria ninguém na minha casa. Fiquei sozinha, doente, fui internada, infernizei a vida de todo mundo onde estive internada. Onde acabei sendo amarrada, tomando remédio forte para dormir, porque ninguém me tolerava. Eles me tratavam por obrigação e não por amor. Está aprendendo assim? A situação dessa mulher? Diferente daquele primeiro. Aquele era resignado, resignou-se, entendeu o caráter da doença, né? Como coisas boas que eu fiz enquanto estava na Terra, eram as viagens que eu fiz. Viajei bastante. Veja a noção materialista, né? Coisas boas, ela era viajar. Tive 3 filhos. O primeiro eu tive para receber pensão. E me dei bem, fiquei, financeiramente legal. Aí a vida fluiu, uma beleza. Eu estava com dinheiro, ganhando daquele filho que eu tive, né? Ganhei uma nota, a viajar, era a coisa boa que eu fazia na Terra. Então, ela vivia naturalmente uma vida só materialista. E ela diz aqui, não aprendi nada com a doença, diferentemente do primeiro lá, que agradeceu porque arrancou dele a ideia do orgulho, da arrogância. Essa disse que não aprendeu nada. E é que a gente tira uma lição. Veja que uma mesma situação, para espíritos em evolução diferente, significa coisa diferente. Né? Isso é natural. Aí eu pergunto, se a humanidade hoje toda admitisse e aceitasse a reencarnação como um fato, será que a humanidade mudaria de uma hora para outra porque aceita a reencarnação? Não é nada. Não muda. Enquanto nós não fizermos o processo interior nosso de mudança, você saber que você reencarna, que você vai... significa muito pouco. Não altera o dia a dia. Dá para entender isso? É preciso a integração. Só o saber não altera. Enquanto nós não conscientizarmos que nós temos que trabalhar em nós mesmos as mudanças. Senão fica mais um fato a mais. Reencarnou, que legal. Não. E agora? Então reencarna. Tem muitos que falam, beleza, então eu vou existir para sempre, agora que eu vou aproveitar, sei que eu não vou acabar mesmo. Né? Então, a coisa é complicada. Né? Ela diz o seguinte, só para terminar dela aqui. Não aprendi nada com a doença, mas antes ela do que um câncer. Então, ela falou, não aprendi nada, mas antes ela do que um câncer. Né? E a opinião dela é diferente do primeiro que nós lemos. Né? Ele sofreu muito por não ter o comando do corpo. Tá?
Então, por isso que eu perguntei lá no passado, você vai morrer de Alzheimer ou de câncer? Qual que é melhor? Depende do grau de evolução de cada um de nós. Às vezes, morrer de câncer para um representa uma libertação de um grande karma individual, né? Para outro, apenas uma dor, né? Ele não altera a estrutura espiritual dele. Desse modo, para encerrar, eu acho que, não sei se eu passei razoavelmente a ideia, o fundamental é perceber que tem aspecto de espiritualidade nas enfermidades. Todas as doenças têm um caráter reeducativo, né? A doutrina nos diz isso, que nada acontece por acaso em nossa vida, tá? Tudo tem um ensinamento, tudo faz nos aprender. Se nós desencarnarmos agora aqui por um cataclisma, não quer dizer que a gente tinha pedido para desencarnar com um cataclisma. Aconteceu de estarmos aqui e desencarnamos, né? Aquela ideia, todo mundo pediu para... Não, nem sempre. Há pessoas que não tinham pedido também. Mas por que Deus mata? Não mata nada, só troca de roupa, né? Deus tira uma roupinha, dá outra roupinha melhor. Ué, a gente não faz isso com os filhos da gente? Quando a roupinha está meio velhinha lá, a gente não compra uma roupinha melhor, fala, tira essa roupinha, torce aqui. E a gente está prejudicando os filhos ou está fazendo os filhos ficar melhor? Dessa mesma maneira. Então, perder um corpo físico na Terra representa apenas uma mudança, não representa o fim. Agora, nós temos que saber como perdermos o corpo. Se for por ação nossa, se for por conduta errada nossa, se for por equívoco de entendimento da vida, se for por suicídio direto ou indireto. Suicídio indireto é complicado, né? Então, cuidado, pensar no suicídio indireto como uma causa terrível de sofrimento do lado de lá, né? Então eu encerro agradecendo a vocês, peço perdão, as mulheres especialmente, brinquei, né? Claro que não representa esse meu pensamento e é o contrário, né? Eu tenho pelas mulheres um carinho extraordinário, né? E a Guilmar sabe disso. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e espero que vocês voltem para casa pensando nesta enfermidade com uma outra visão espiritual dela. Muito obrigado, tá? Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.